Olá, meu nome é Renato Raiol, sou fundador da Quant, um gabinete de orientação técnica para empresas que constroem light steel frame aqui em Portugal. Nesse segundo vídeo da série ABC do Aço Leve, eu vou te dar algumas dicas de como você pode montar a sua equipa de obra para trabalhar com esse sistema construtivo. As orientações que eu vou te falar nesse vídeo são para montar uma equipa de obra que vai trabalhar com o sistema chave na mão e não apenas com a montagem e revestimento de estruturas de aço leve. A primeira dica que eu te dou e que eu utilizei lá no Brasil quando eu comecei a trabalhar com light steel frame é a seguinte: selecione profissionais da construção civil. Não é porque o aço leve é mais rápido, é mais leve, é mais limpo que ele deixa de ser uma construção. E assim como nas obras tradicionais, a experiência do construtor é essencial para nós termos uma boa produtividade e uma boa qualidade dos serviços executados em obra. Verificar o prumo e a esquadria de uma estrutura em betão armado vai ser muito parecido com verificar o prumo e a esquadria de uma construção em aço leve. Tá? Por isso não tenha medo de selecionar os profissionais que já estão na construção civil para começar a trabalhar com aço leve. Tá? Isso vai te garantir uma economia de tempo e dinheiro, porque você não vai mais precisar ensinar a eles coisas básicas do dia a dia de uma construção. O segundo ponto tem a ver com a especialidade de cada um desses profissionais. Tá? Eu costumo falar que uma boa equipe de light steel frame pode ser formada por um pedreiro, um canalizador, um serralheiro e por um pintor ou barrador. Eu vou já te explicar isso. A fabricação e montagem de uma estrutura em aço leve talvez seja uma das etapas mais fáceis de uma obra. Por esse motivo, é fácil e rápido ensinar aos profissionais que já trabalham na construção civil como executar essas atividades. E um outro motivo é o seguinte: está cada vez mais comum as empresas comprarem os painéis já prontos, ou seja, já chega no estaleiro de obra os painéis fabricados. Sobra então apenas as atividades de fixação de um painel ao outro e depois de fazer a ancoragem dessa estrutura à fundação da sua construção. O primeiro profissional que eu destaco aqui é o tradicional pedreiro. Tá? Isso porque em algumas etapas da construção vai ser necessário trabalhar ali com argamassas, seja na execução da nossa fundação em betão armado, seja na betonilha, seja na execução de um lintel de regularização para a zona das paredes, enfim. Por isso é sempre bom ter ali um bom pedreiro que vai tirar todas essas atividades aí de letra sem ser necessário recorrer a um subempreiteiro para isso. Nas obras que a Quant executou no Brasil, algumas das fundações eram executadas por nossa equipa e outras eram entregues prontas pelos donos de obra. Isso dependia muito da agenda da minha equipa. Se eu tinha ela ocupada, eu preferia passar esse serviço para um subempreiteiro ou solicitar ao dono de obra que já me entregasse essa atividade pronta. No entanto, se eu tinha ali a minha equipa disponível, era com esses 4 profissionais que a gente executava toda a confragem, todas as tubagens, ferragens e conseguíamos fazer toda a parte da fundação de obra com a nossa equipa própria. O segundo profissional que eu destaquei aqui foi o canalizador. Mas, se você tiver um profissional que além das tubagens de água e esgoto, saiba também trabalhar com as tubagens de ar-condicionado e tubagens de elétrica, melhor ainda. Aqui eu não estou falando que esse profissional vai passar cabos, fios, montar tomadas e luminárias. Não. A minha preocupação é apenas que ele saiba passar as tubagens, fixá-las e identificá-las, para que quando o eletricista chegar em obra, ele já tenha aquilo tudo pronto para poder executar o seu serviço. E isso acontece pelo seguinte: é muito comum termos obras de light steel frame paradas à espera do profissional, seja o canalizador, seja o eletricista. Por quê? Eu só consigo iniciar a placagem das minhas paredes internas, dos meus tetos falsos, depois que eu tenho já esses sistemas executados. Então, se você tem um profissional na nossa equipe que sabe trabalhar com essas etapas de obra, melhor ainda, você não fica dependendo de um subempreiteiro para poder avançar com isso.
E aqui só um detalhe, aqui em Portugal algumas câmaras fazem a fiscalização das tubagens com as paredes ainda abertas. Então assim, verifique onde você vai executar a obra para saber se você já pode ir placando ali, revestindo suas paredes, ou se você tem que aguardar essa vistoria da câmara antes de fazer isso. O terceiro profissional que eu destaco aqui é o serralheiro. Isso por dois motivos. O primeiro é porque é um profissional que já está acostumado a trabalhar com um projeto mais detalhado, tá? Um projeto ao milímetro, que está preocupado ali durante a fase de fabricação dos painéis em verificar a esquadria, uma das coisas mais chatas e demoradas quando se está a fabricar os painéis de aço leve. Tá? E um segundo motivo é o seguinte, hoje em dia está cada vez mais comum a utilização de estruturas mistas nas obras de light steel frame. Tá? Isso tem acontecido devido aos grandes vãos existentes nas arquiteturas modernas, aos pé direitos duplos, ou então algum pormenor de arquitetura que saia um pouco ali do padrão. Tá? Então, aqui também, para você não ter que ficar dependendo da agenda do seu subempreiteiro, ou mesmo de custos muito altos na contratação de uma equipa de aço laminado, então eu te aconselho sempre que possível, tenha esse profissional em obra, tá? Tenha esse profissional na sua equipa, que eu te garanto, você vai ter muito trabalho para ele na utilização do aço laminado. E por último eu destaco a importância de ter um bom pintor ou barrador. Tá? E eu vou já te explicar porque eu coloquei esses dois profissionais. No Brasil, quem costuma deixar ali aquelas paredes lisinhas para receber a tinta é o pintor. Aqui em Portugal, normalmente esse serviço é feito pelo barrador. Né? E quem nunca trabalhou com gesso cartonado, saiba o seguinte, aplicar as placas é uma tarefa até relativamente fácil. Agora, deixar aquela superfície lisinha para receber a pintura, aí sim você precisa ter um profissional com uma boa mão para que você tenha acabamentos perfeitos na sua obra. E aqui eu destaco também a questão do sistema ETICS, tá? Do barramento externo, ou seja, para você ter também uma superfície externa da sua edificação bem alinhada, bem direitinha, é essencial você ter ali um profissional, seja um barrador, seja um pedreiro com uma boa mão para poder fazer aqui o acabamento bem direito do ETICS. Bom pessoal, se vocês conseguirem montar sua equipe de obra com 4 profissionais com perfis parecidos com esse que eu te falei, eu vou te garantir que quase 90% da obra você vai executar com a equipe própria. Lá no Brasil, os serviços que a Quant subcontratava eram caixilharias, pinturas e eletricidade. O restante todo era feito por nossa equipe de apenas 4 profissionais da construção civil. E agora, para terminar esse vídeo, vou responder uma das perguntas que eu recebo com bastante frequência. Renato, é uma boa ideia utilizar os profissionais do gesso cartonado para montar light steel frame? Depende. Depende da experiência que eles têm com outras especialidades das obras. Tá? Isso porque, como eu falei no início desse vídeo, as etapas de fabricação e montagem da estrutura talvez sejam mais fáceis e mais rápidas de uma construção. Tá? Depois disso vem uma obra de construção civil como qualquer outra. A vantagem que esses profissionais têm em relação aos demais, que eu já falei no início desse vídeo, é apenas que eles já estão acostumados a trabalhar com as ferramentas utilizadas na fabricação e montagem do light steel frame. Entretanto, vale destacar aqui o seguinte, o processo de fabricação dos painéis ele é totalmente diferente do processo de montagem de divisórias e tetos falsos. Bom pessoal, espero ter ajudado você que está pensando em começar a construir em light steel frame. Lembrando que esse conteúdo faz parte de uma série de 10 vídeos que são publicados toda segunda-feira à noite nas redes sociais da Quant. Caso você queira receber mais informações por e-mail, assine a nossa mail list no link que está aqui embaixo desse vídeo. E lembre-se, na hora de construir em light steel frame, contrate seus projetos com a Quant. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.